Olá, seja bem-vindo a mais um áudio-vídeo do nosso canal. Espero que gostem. Bom estudo. Livro O Segredo da Infância, de Maria Montessori. Capítulo 16. A incompreensão. O adulto, não possuindo qualquer noção acerca da importância da atividade motora da criança, limita-se a impedir tal atividade como se ela pudesse ser causa de perturbações. Até mesmo aos homens de ciência e educadores escapava a importância capital dessa atividade na estruturação do homem. Entretanto, se a própria palavra animal traz em si a ideia de animação, ou seja, de atividade, e a diferença entre os vegetais e os animais consiste no fato de estarem os primeiros fixos no terreno, enquanto os últimos são capazes de movimentar-se. Como é possível querer impor restrições à atividade motora da criança? Do subconsciente do adulto surgem expressões como, entre aspas, a criança é uma planta, uma flor, fecha aspas, o que significa deve ficar quieta. Disse igualmente, abre aspas, é um anjo, fecha aspas. Ou seja, um ser que se move e voa, mas fora do mundo em que vivem os homens. Assim se revela a misteriosa cegueira do espírito humano dentro de limites que ultrapassam os estreitos confins reconhecidos pela psicanálise nas manchas oculares, entre aspas, que qualifica de cegueira parcial existentes no subconsciente das pessoas. Esta cegueira é extremamente profunda, visto que a ciência, com seus métodos precisos concebidos para descobrir o desconhecido, passou ao lado sem conseguir revelá-la, da mais formidável evidência da vida humana. Todos estão de acordo em reconhecer a importância dos órgãos dos sentidos na estruturação da inteligência, e já que ninguém duvida do valor da inteligência, é claro também que um surdo-mudo ou um cego encontrarão dificuldades insuperáveis em seu desenvolvimento, uma vez que a audição e a visão são as portas da inteligência, isto é, são sentidos intelectivos. É opinião universal que os surdo-mudos e cegos, em igualdade de condições intrínsecas, permanecem inferiores, em termos de inteligência, às pessoas que podem usar todos os sentidos. Os sofrimentos dos cegos e dos surdos, também isto é reconhecido por todos, são de caráter especial e, consequentemente, compatível com uma saúde perfeita. Ninguém poderia admitir a ideia absurda de que, privando-se deliberadamente a criança da visão e da audição, conseguir-se-ia fazê-la absorver mais rapidamente a cultura intelectual e moral social. Nunca poderia prevalecer o critério de recorrer aos cegos e surdos para melhorar a civilização. Contudo, não é fácil tornar comum a ideia de que o movimento tem importância considerável na estruturação intelectual e moral do homem. Se o homem, durante sua estruturação de si mesmo, se descuidasse dos órgãos da atividade, teria seu desenvolvimento retardado e ficaria permanentemente num estado de inferioridade mais grave que o causado pela ausência de um dos sentidos intelectivos. O quadro dos sofrimentos do homem prisioneiro da carne, entre aspas, é diferente e mais dramático e profundo que os sofrimentos do cego ou do surdo-mudo. Embora os cegos e os surdos sejam privados de alguns elementos do ambiente e, portanto, de determinados meios exteriores de desenvolvimento, seu espírito possui tamanha energia de adaptação que, pelo menos até certo ponto, a sensibilidade de um dos seus sentidos consegue suprir a ausência do outro. Pelo contrário, o movimento está ligado à própria personalidade e nada pode substituí-lo. O homem que não se move ofende-se a si mesmo, renuncia à vida, precipita-se num abismo sem fundo, convertendo-se num condenado perpétuo, como as figuras bíblicas expulsas do paraíso terrestre que se aventuram cheias de vergonha e dor nos sofrimentos ignorados de um mundo desconhecido. Quando se fala de músculos, costuma vir à mente a ideia de algo que é mecânico, de um verdadeiro mecanismo de máquina motriz. Parece que nos afastamos, assim, do conceito que temos de espírito, como algo distante da matéria e, portanto, dos mecanismos.
Atribuir ao movimento uma importância superior à que se costuma dar aos sentidos intelectivos na estruturação da inteligência e, portanto, no desenvolvimento intelectual do homem, parece abalar as ideias fundamentais. Todavia, também nos olhos e nos ouvidos existem mecanismos. Nenhum mecanismo é mais perfeito que aquela espécie de, entre aspas, máquina fotográfica sublimada pela vida, fecha aspas, que constitui o olho. E a estrutura do ouvido é um maravilhoso conjunto de cordas e membranas vibratórias que formam um jazz band, a qual não falta nem mesmo tambor. Quando, porém, falamos da importância que esses estupendos aparelhos têm para a estruturação da inteligência humana, não pensamos neles como aparelhos mecânicos, pensamos no uso. É através desses admiráveis aparelhos vitais que o eu se relaciona com o mundo, operando-os segundo suas próprias necessidades psíquicas. A visão dos espetáculos naturais, do sol nascente, das maravilhas da natureza, ou o prazer suscitado pelas obras de arte, as impressões sonoras exteriores, as vozes maravilhosas do homem que fala, a música, todas essas múltiplas e contínuas impressões proporcionam ao eu interior as delícias da vida psíquica e o alimento necessário à sua conservação. O eu é o verdadeiro agente, o único árbitro e aquele que frui de tais impressões. Se não existisse o eu capaz de ver e de gozar, qual seria a finalidade dos mecanismos dos órgãos dos sentidos? Ver e ouvir não tem a menor importância, mas vendo e ouvindo, a personalidade do eu se forma, se mantém, goza e se desenvolve. Raciocínio análogo pode se estabelecer para o movimento. Não há dúvida de que este dispõe de órgãos mecânicos, embora não se trate de mecanismos rígidos e fixos, como a membrana do tímpano ou o cristalino do olho. O problema fundamental da vida humana, e portanto da educação, é que o eu consiga animar e tomar posse de seus próprios instrumentos motores para poder obedecer em suas ações ao elemento que é superior às realidades vulgares e às funções da vida vegetativa. Entre aspas, aquele elemento, que em geral é o instinto, mas que no homem faz parte da inteligência, veste do espírito criador. Se não pode realizar essas condições fundamentais, o eu se desagrega, como um instinto que sai errando pelo mundo, separado do corpo que deveria animar. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!